Boa noite, irmãos. É uma grande alegria e um privilégio estar aqui. Mas antes de todas as coisas, como eu digo para as crianças toda quinta, o que a gente faz antes de tudo? Nós oramos. Então convido os irmãos a orarem comigo. Senhor Deus, Santíssimo Pai, faz de mim um servo. É uma grande honra estar aqui, Senhor, falando sobre a sua santa palavra. Me dá humildade e que o poder da sua palavra faça efeito no coração e na vida de todos aqui presentes. É isso que eu te peço no nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu disse que é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui. E, na verdade, se vocês perceberam, a maioria das pessoas que sobem aqui falam que é um grande privilégio. E você não aprende isso no seminário. É porque realmente é um grande privilégio. Por causa que nós, os que sobem aqui, nós não subimos por causa de um mérito nosso, nós não subimos por causa do nosso conhecimento, afinal tem vários níveis de conhecimento dos que sobem aqui, mas nós subimos pela graça de Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ensina, é Ele que, toda vez que nós abrimos a Bíblia, isso se aplica a todos, é Ele quem nos ajuda a entender as palavras dEle para nós. Por isso é um grande privilégio, é um grande motivo de alegria. Ver todos os irmãos dando as bênçãos durante todo o ano, e foram muitas bênçãos. Uma coisa que deu para notar, para traçar entre as bênçãos de todos nós é que Deus tem sido fiel, como o último hino diz. E por isso é grande motivo de louvor ao Senhor, porque Ele merece. Por isso, nós vamos falar sobre aleluia nesse pequeno devocional, sobre a palavra aleluia. Eu peço que os irmãos que têm uma Bíblia abram para o Salmo 148, por favor, que é neste pequeno salmo que nós vamos ver o devocional de hoje. Salmo 148, vamos ler o salmo inteiro primeiro. Leiamos. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, povo que lhe é chegado. Aleluia. Irmãos, o título do devocional é Aleluia, por um motivo, na verdade, que vocês já devem ter notado pelo texto. Essa palavra se repete várias e várias vezes. Antes de nós analisarmos o texto em si, que Deus preparou para essa noite, eu quero abordar primeiro a palavra aleluia. Essa palavra é muito comum no linguajar do cristão. Nós falamos quando alguém fala alguma bênção, nós falamos nos hinos, em orações, mas eu devo admitir que eu, pelo menos, ao estudar esse devocional, descobri algumas coisas sobre essa palavra, que talvez os irmãos não saibam. Aleluia vem de duas palavras hebraicas, que significa Deus seja louvado. O interessante é que isso não é uma palavra que você diz diretamente para Deus, como que o Senhor seja louvado, mas sim um convite para outros louvarem o Senhor com você. Assim como o regente ele sobe, pede para que todos fiquem em pé e diga, vamos louvar a Deus, tudo isso pode ser resumido em uma palavra, aleluia. E essa palavra era utilizada muito pelos hebreus, pelo povo de Deus, na época que esse salmo foi escrito. Ela se repete diversas vezes, porque a poesia hebraica,
os salmos se encaixam na poesia hebraica, eles, diferente da nossa poesia, como a nossa poesia, por exemplo, nós fazemos uma rima sonora. Então, a rima é bem feita quando os sons são repetidos. A poesia hebraica já é diferente, ela repete conceitos, ideias. Por isso que quando analisamos o texto, a palavra aleluia e o seu sinônimo, louvai-o, é repetido tantas vezes, porque o salmista aqui quer colocar isso na mente de quem lê. Nós não sabemos quem escreveu, nós não sabemos quando esse salmo foi escrito, mas nós sabemos que ele fala sobre o louvor ao Senhor, e principalmente não diretamente a Deus, mas um convite para toda a congregação para louvar o Senhor. É interessante também que esse salmo é dividido em duas partes, que nós vamos ver hoje: o louvor do céu e o louvor da terra. Então convido os irmãos a verem primeiro o louvor do céu, nos versos 1 a 6. Vamos ler primeiro o verso 1. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai novamente, louvai-o dos altos céus, louvai-o nas alturas. E depois o salmista continua dizendo quem está no céu, quem está nas alturas. Ele continua no verso 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Ou seja, ele cita aqui seres pensantes como os anjos e as legiões celestes, como o sol, a lua, as estrelas. Eu, lendo isso pela primeira vez, me perguntei, como pode, a gente até entende anjos dando glória a Deus, mas como pode sol, a lua e as estrelas dando louvor a Ele? Nós vamos ver mais seguinte, no verso 5 e no 6. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Deus, Ele é tão soberano na sua criação, que quando Ele fez os anjos e todos os astros, Ele mandou que eles permanecessem naquele estado, naquele local. Vemos em João capítulo 1 e Colossenses que tudo se sustém por Cristo, Ele que sustém todas as coisas. Só no motivo dele sustentar já é motivo de louvor. Nós, quando lemos essas coisas, talvez seja até um pouco difícil de imaginar, mas imagine você no lugar de Deus. Nós não temos capacidade de saber quantos dias teremos na nossa vida. Imagina de criar todas essas coisas maravilhosas. E Deus criou. E tudo isso é motivo de louvor. Esse é o louvor que o salmista coloca no céu. E depois, a partir do verso 7, ele coloca o louvor da terra. Verso 7 e verso 8. Louvor da terra. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos, que lhes executam a palavra. Vejam bem como nos versos 7 e 8, ele coloca forças destrutivas da natureza, coisas que o ser humano não consegue controlar. Monstros marinhos que a gente nem sabe quantos existem, abismos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos que para nós são incontroláveis. Mas quando nós vemos o final do verso 8, ele diz que lhe executam a palavra. É surpreendente quando vemos pela palavra do Senhor que todas essas forças da natureza obedecem à palavra do Senhor. Nós podemos encontrar diversos exemplos disso na Bíblia. Deus mandando o sol parar, Deus mandando que animais falassem. A criação, tanto no céu como na terra, obedece ao Senhor. Não só foi criada e permanece no estado que Ele coloca, mas também obedece à sua palavra. Infelizmente, nós esquecemos disso, na maioria. Queria eu falar algumas vezes, mas na maioria das vezes nós esquecemos isso. Esquecemos a nossa posição de criatura e nos colocamos na posição de criador, sendo que literalmente todo o resto da natureza sabe o seu local na criação, mas nós não fazemos isso.
A criação deve sempre saber o seu lugar. E nós continuamos vendo isso nos próximos versos. Continuamos no verso 9. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos. Preste atenção agora que ele começou a falar um pouco da terra em si, mas ele entra na criação, exatamente aquele ponto que falha no louvor ao Senhor. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, ou seja, todos. Ele está globalizando aqui todos. Não importa se você nasceu num berço rico, num berço pobre, se você nasceu saudável, doente, se você nasceu homem ou mulher, Deus exige louvor de todos nós. E ele continua no verso 13: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, o povo que lhe é chegado, e ele finaliza com a palavra aleluia. Notem como ele dá o exemplo no verso 13, ele dá o motivo do porquê nós devemos louvar o Senhor. Louvem o nome do Senhor, porque o seu nome é excelso, e a sua majestade acima da terra e do céu. O salmista escolheu uma palavra que é excelso. Infelizmente, a gente pode procurar em todas as palavras da língua portuguesa e de dos outros idiomas, e infelizmente nós não vamos encontrar uma palavra que define exatamente quem é o nosso Deus, a sua plenitude perfeita. Mas isso não é motivo de nós deixarmos de louvá-lo. Ele criou os idiomas para que nós pudéssemos, a partir dele, louvá-lo. O salmista, ele pinta um quadro aqui. Lembra que eu falei que na poesia hebraica eles fazem repetidas ideias? Por quê? Porque ele quer enfatizar o louvor ao Senhor. Ele coloca os seres celestiais, ele coloca os corpos celestes, ele coloca os animais e plantas, ele coloca a coroa da sua criação, que é o ser humano. E tudo isso por quê? Ele convida todas essas coisas neste salmo a louvar ao Senhor. Novamente, ouvindo as bênçãos dos irmãos, conseguimos notar as misericórdias do Senhor. Eu tenho certeza que para todos aqui, este foi um ano bem difícil. Eu não sei todas as suas lutas, talvez eu não saiba uma luta sequer sua, mas eu tenho certeza que todos nós temos lutas. Lutas que talvez para a pessoa ao seu lado sejam insignificantes, mas eu sei que para você é difícil. E melhor do que eu sei que Deus sabe que é difícil para você. Nós podemos olhar para o ano que passou, esses 365 dias, e infelizmente aconteceram desgraças nas nossas vidas. Nós sabemos disso. E a tendência pecaminosa é olhar para tudo isso e tirar Deus da equação. Ou se colocar Ele, é apenas para culpá-lo. Essa é a nossa tendência natural pecaminosa. Mas se, como o salmista, nós reconhecemos a nossa posição na nossa criação, e o melhor ainda, se reconhecemos quem é o nosso Criador, podemos ver a mão dEle nos segurando a cada momento. Durante esse ano, eu pude passar por várias experiências. Foi meu primeiro ano extremamente longe de casa, foi meu primeiro ano com praticamente tudo novo na minha vida, servindo lá no seminário, e eu passei por coisas que eu realmente nunca imaginei que eu ia passar. Mas eu pude, em todos esses momentos, exclamar a mesma coisa que Jó exclamou: eu bem sei que o meu Redentor vive. Quando olhamos por todo esse ano, vendo o nosso Criador, podemos ver a sua bendita mão sobre nós. Como o profeta Jeremias disse em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Elas são a razão de nós não sermos destruídos todos os dias. Grande é a tua misericórdia, grande é a tua fidelidade. Cantamos Deus é fiel, e Ele tem sido. Assim como o Senhor fez grandes coisas este ano, e eu tenho certeza, e eu posso ver que Ele fez grandes coisas na vida de todos nós, eu tenho certeza que Ele fará no próximo ano. Basta nós, para aproveitarmos essas bênçãos, sermos fiéis a Ele, deixarmos nossas vidas serem guiadas por Ele. E é fácil? Eu aposto que não é. Eu sinto na própria pele que não é, mas eu sei que vale a pena, porque o nosso Deus, Ele é imutável. Hebreus fala que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e nós podemos reconhecer isso olhando para as nossas vidas. Por isso, eu convido os irmãos, assim como o salmista diz, aleluia, porque todo louvor é para o Senhor, toda glória e toda honra a Ele pertencem. Que neste ano de 2023 nós possamos entrar nele louvando ao Senhor, e que esse sentimento, que esse voto de louvor ao Senhor possa durar por todo o ano. Amém? Quero finalizar a mensagem de hoje com tudo que Deus merece. É o meu versículo favorito da Bíblia, Romanos 11, 36, que diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Santíssimo Pai, eu agradeço, Senhor, pelas suas misericórdias. Agradeço porque, se não fosse pelo Senhor, não haveria motivo para viver. Eu agradeço pela sua fidelidade, eu agradeço pelo Cristo que nos dá a salvação, e eu te agradeço pela sua palavra, que possamos te louvar e exaltar o seu nome acima de todas as coisas, que nós possamos viver sabendo quem é o nosso Criador e exclamar: nós sabemos que o nosso Redentor vive. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém.